bem, gente. Então, avançando aqui um pouco nessa questão dos crimes contra a fé pública, agora eu queria conversar com vocês duas palavrinhas aqui sobre o artigo 304, que é o crime de uso de documento falso. Então, o que vai dizer esse artigo? Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados, alterados, a que se refere aos artigos 297 a 302. Tá? Então, a primeira observação que eu quero fazer aqui é que vocês já sabem, né, em direito penal, nós não podemos fazer analogia em malum partem, né? Então, eu só posso pensar aqui em uso desses documentos aqui falsificados, tá? São previstos no artigo 297 a 302. Eu não posso pensar em outro documento que não está aqui. Se vocês olharem com calma esses artigos, né, vocês vão observar que vai ser um pouco difícil você encontrar aí algum documento, né, que não esteja previsto neles, tá? Mas, de qualquer forma, é importante que a gente faça essa observação. É princípio da legalidade. Eu não posso pegar e inventar aí punições, né, que não estão previstas em lei, tá? Então essa é a primeira observação que eu faço. A segunda observação, que é muito importante, diz respeito aqui a essa locução verbal que é fazer uso, né? Então fazer uso do documento falso. Então o que é fazer uso, gente? Muito importante, coloquei para vocês aí no roteiro. É utilizar o documento para a finalidade a que ele se destina, tá? Então, documento normalmente ele serve para você se identificar, né? Serve para você ter acesso a alguma coisa. Então é isso, né? Eu não tenho aqui o crime de uso do documento falso. Se eu pego um documento falso, por exemplo, e uso para limpar a janela, né? Tem gente que gosta de limpar a janela com jornal, então eventualmente a pessoa vai falar, não, mas em vez de limpar com jornal, vou limpar com um documento falso. Isso em princípio não é crime, né? Vamos pensar que documento falso não é a mesma coisa que droga. Tá? Porque droga, conforme está na lei de drogas, né? Então maconha, cocaína, heroína, esse tipo de substância, né? O porte é proibido. Então simplesmente você portar alguma substância dessa natureza já configura crime. Tá? Observem que aqui a lógica não é essa. Então simplesmente portar o documento falso pode não ser crime nenhum, pode ser que seja, mas pode não ser. Né? Então, portanto, se eu usar o documento falso para limpar a janela, não vai ter problema. Né? Então isso é interessante que vocês notem. Porque vejam, né? Vamos pensar num exemplo assim. Eu, para tanto, vou pegar aqui a minha carteira da OAB. Né? Então, a minha carteira da OAB ela é verdadeira. Tá? Eu juro para vocês que eu passei no exame, que eu pago a anuidade, que eu faço tudo direitinho. Né? Então, aqui a minha carteira ela é absolutamente verdadeira. Mas digamos que ela fosse falsa. Tá? Digamos que isso aqui fosse falso. Que eu mandei fazer essa carteira aqui para usar, para fingir que eu sou advogado. Né? E digamos que eu estou dirigindo o meu carro e o guarda me para. E ele fala, habilitação, né, e documentação do veículo. E aí quando eu abro a minha carteira, ele vê lá no meio dos meus documentos, é só OAB falsa. Aí ele vai lá, enfia a mão pelo vidro do carro, tira a OAB da minha mão e fala, muito bonito, né? Tá usando uma OAB falsa, está preso. Cometi eu aqui algum crime, gente? Em princípio não, porque para que serve a carteira da OAB? Ela serve para eu me identificar como advogado, ela serve para eu funcionar em processo, participar em audiência, né? Esse tipo de coisa. Então, eu simplesmente, né, portar a carteira falsa, em princípio pode não ter problema nenhum, né? Então assim, se eu apresentasse essa carteira falsa para o policial, aí eu cometeria crime com certeza. Né? Lembrando que a carteira do OAB, vocês sabem, ela vale como identidade, né? Então ela substitui RG, carteira de motorista, para fins de identificação civil. Mas eu não mostrei. O guarda foi lá e pegou. Então, portanto, normalmente você não tem crime. Tá? Mas aí, eu peço a atenção de vocês para uma pegadinha, para um problema seríssimo que nós temos, que diz respeito a esse outro documento, que tenho certeza que muitos de vocês têm. Né? Espero que verdadeiro. O meu também é verdadeiro, esclareço. Então esse outro documento aqui, ó, esse documento bonito, né, que é a carta de motorista, CNH, né, que todos nós temos. Então veja, imaginem, gente, que eu esteja dirigindo o meu carro aí pelas estradas do Brasil com uma carteira de motorista falsa, tá? Então isso aqui é verdadeiro, mas digamos que fosse falsa. E aí acontece a mesma situação, né? O guarda me para, eu estou abrindo lá minha carteira para pegar a documentação, ele vê que essa carteira é falsa, ele tira das minhas mãos e fala, ah, carteira falsa, tá preso. Isso vale, né? E a resposta é que nesse caso, sim, cuidado, tá? Por isso vocês têm que tomar muito cuidado com essa expressão que eu falei para vocês, né? Fazer uso é utilizar o documento para a finalidade a que ele se destina. Então essa carta de motorista aqui, ela não serve para mostrar para o guarda.
né? Então, ela não foi feita para mostrar para o guarda, né? O guarda pode pedir a carta e você vai ter que mostrar para ele. Mas a finalidade dela não é essa. A finalidade dela o que é? É conduzir veículo automotor. Então você deve portar esse documento para conduzir o seu veículo, seja ele nessa forma aqui que está nas minhas mãos, né, que é o documento físico, e também nessa CNH digital, que foi inventada agora mais recentemente, né? Então, veja, se eu estou dirigindo o meu carro portando uma carteira falsa, eu já estou cometendo crime, antes mesmo do guarda tirar a carteira de mim. Então cuidado, tá? O que você tem que olhar no caso concreto com muito cuidado é se eu estou utilizando o documento para a finalidade que se destina. Tem documento que serve para apresentar e tem documento que é de porte obrigatório para fazer alguma coisa, como o caso da CNH, é de porte obrigatório para conduzir veículo automotor, tá? Cuidado com isso, né? Não errem isso aqui. Outra coisa, né? Esse crime aqui, ele não tem modalidade culposa, tá? Até mesmo porque é um pouco difícil, né? Você ter aí um uso do documento falso culposo, né? Até dá, você botar a cabeça para funcionar, você vai conseguir pensar em algum exemplo. Mas não, se tiver, né, vai ser um fato atípico, né? Ninguém vai ser responsabilizado por uso de documento falso culposo, não tem esse crime. Mas observe, né, conforme eu escrevi para vocês aqui no roteiro, que existe sim aqui a modalidade desse crime praticada por dolo eventual. Então eu posso ter o crime aqui praticado por dolo eventual. Então aquela situação, olha, não sei se o documento é verdadeiro ou falso, mas prejudique-se, eu vou usar assim mesmo, não estou nem aí. Então aí eu vou ter essa possibilidade aqui de crime de uso do documento falso, tá? Cuidado, né, para não confundir esse crime com o próximo, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o uso do documento alheio como próprio, né? Então muito cuidado para não fazer essa confusão. Porque aqui, gente, eu estou falando, né, da situação da pessoa que vai lá e usa um documento falso. Mas eu posso ter um outro caso da pessoa que pega um documento de outra pessoa, mais ou menos da mesma idade, né, com algumas características físicas parecidas, e usa como se fosse próprio, né? Então o cara vai lá e usa um documento de outra pessoa como se fosse próprio, né, como se fosse dele. Então, isso não é uso do documento falso, você está usando um documento que é verdadeiro. O problema é que o documento não é seu. Então é crime também, mas não é esse, tá? Cuidado para esse é o crime que aparece mais pra frente. Bom, o professor Luiz Regis Prado, ele vai falar que numa situação que é relativamente comum até, a pessoa vai lá, né, e falsifica vários documentos. Então na carteira dela tem tudo falso. Carteira de motorista, RG, CPF, título de eleitor, tudo falsificado, né? Então quando o Luiz Regis Prado vai dizer que num caso desses, né, há um crime só. Não vai ser um crime para cada documento, porque aconteceu tudo no mesmo contexto. Então a gente vai ter aqui um crime único, né? Não vai ser um crime para cada documento, mas também tem um entendimento no sentido de que seria um crime para cada documento. Aí você fica à vontade para decidir o que é melhor para você, né? Então se é malvado, você pega e coloca um crime para cada documento, vai dar uma pena bem alta, tá? É isso. Sujeito ativo. Quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa, cuidado, né? Eu já falei isso para vocês anteriormente, exceto quem fez o documento falso. Muito cuidado com isso, né? Então quem produziu o documento falso, né, o falsário, não comete esse crime. E por quê? Porque já está no pacote, né? Então a gente vai entender que se a pessoa que faz um documento falso, né, já é meio que pressuposto que ela vai usar esse documento. Então, portanto, é exaurimento, né, não vai cometer aqui um outro crime de uso do documento, tá? Então para eu ter esse crime eu preciso de uma pessoa que faz a falsificação, uma pessoa faz o documento falso e uma outra vai usar esse documento falso, tá? Aí eu tenho essa possibilidade aqui do crime de o uso do documento falso, né? Então a única exceção é se, por alguma razão, o sujeito não puder ser punido pela falsificação, porque tem alguma excludente, por exemplo. Aí ele vai poder ser punido aí pelo uso, tá? Consumação e com uso. No momento que a pessoa usa, já vimos o que é uso, e não tem necessidade, assim, nenhum proveito, nenhum lucro, tá? Então é claro que normalmente você vai usar o documento falso para ter alguma vantagem, né? Ninguém vai usar o documento falso só porque é legal usar o documento falso, isso não existe. Mas, né, eu não preciso ter nenhum tipo de vantagem para consumar o crime. O crime ele vai ser um crime aqui que é bastante formal, é com uso efetivo, né? Não precisa ter nenhum outro resultado naturalístico que justifique aqui a ocorrência do crime. Tá? E também é interessante vocês notarem, né, que esse aqui vai ser um crime unissubsistente. Tá? Ou seja, é um crime em que eu não consigo fracionar a execução. Então, ou eu uso o documento e o crime está consumado,
ou eu ainda estou cogitando usar o documento, eu estou em ato preparatório, em cogitação, não gera responsabilidade, tá? Então, como todo crime unissubsistente, esse aqui também não admite tentativa. A gente não vai ter aqui a possibilidade de tentativa por conta dessa natureza aqui do crime, importante que vocês observem, tá? Bom, com isso, a gente acaba aqui esse crime de uso de documento falso e, na sequência, sem perda de tempo, já falamos do próximo, né? Já vamos entrar aqui no próximo crime, que tem tudo a ver com o anterior, que é o crime de falsa identidade, previsto aqui pelo artigo 307 do Código Penal, que ele vai falar atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem, né? Então aqui, gente, basicamente, né, grosso modo, o que é isso? É o crime que acontece quando alguém se passa por outra pessoa. É isso, basicamente isso, né? É atribuir uma falsa identidade, que pode acontecer, inclusive, muitas vezes misturado aí com o uso de documento falso, né? O uso de documento alheio com o próprio, a gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco, né? Então essa aqui é a ideia. O que eu quero só que vocês observem, para a gente poder começar a conversar sobre esse crime. É muito importante que vocês tenham muito claro qual que é o conceito de identidade, tá? Porque eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas quando a gente fala aqui em identidade, né, o que é muito comum? A pessoa confundir um pouco identidade com nome, né? Então haveria aqui o crime quando eu vou lá e uso um nome que não é meu, né? Então, por exemplo, meu nome é Daniel e eu vou lá e me passo por Zumiro, tá? Então, isso seria falsa identidade. Pode até ser, mas cuidado, gente, porque identidade não é só um nome, tá? Identidade, como eu coloquei para vocês aí, é todo um conjunto de características, né, que vão fazer com que você seja você. Porque não é só o nome. Observem que nome é uma parte muito importante da nossa identidade, mas existem pessoas homônimas. Vocês podem fazer esse teste, joga lá no Google o seu nome completo, entre aspas, vocês provavelmente vão achar um homônimo, tá? Eu mesmo achei um Daniel Pacheco Pontes, que mora lá no Mato Grosso, e que não sou eu, obviamente, tá? Então, agora, ele não é eu, e eu não sou ele. Como que faz para diferenciar, então, se o nome é igual? Um monte de outras coisas, né? Então você tem aí estado civil, filiação, idade, nacionalidade, né? RG, CPF, enfim. Você tem todo um conjunto de coisas, né, que fazem com que nós todos sejamos únicos. Então uma outra pessoa que tem o mesmo nome que eu, que nasceu no mesmo dia que eu, filho do mesmo pai, da mesma mãe, né, não existe. Não, é impossível você ter uma pessoa que repete todas as características, tá? Então essa que é a ideia, né? Quando eu falo aqui em falsa identidade, eu estou falando em eu assumir uma identidade que não é a minha e que não tem a ver necessariamente com o nome, tá? É mais amplo do que o nome, não precisa ser necessariamente nome, né? Você pode até usar o seu nome verdadeiro e acabar, se eu quiser, por exemplo, me passar pelo outro Daniel Pacheco Pontes que tem lá no Mato Grosso, estou cometendo falsa identidade, ainda que eu me chame Daniel Pacheco Pontes, né? Mas eu sou Daniel Pacheco Pontes, advogado, né? Professor que mora em Ribeirão Preto, São Paulo, né? Então, portanto, não sou a outra pessoa que mora lá no Mato Grosso. O que é importante, né, gente, é que, assim, como sempre, direito penal é a última ratio. Direito penal é só para as coisas mais importantes. Então aqui, a gente tem que falar de alguma coisa, né, alguma característica que tenha, efetivamente, relevância jurídica. Tá? Então é aquela discussão que a gente já teve em outros crimes, né? Então não tem problema eu ter coisas aí que não tem relevância jurídica. Exemplo mais fácil, nome artístico. Vocês sabem, né, todo esse pessoal aí que trabalha em TV, eles têm nomes falsos, né? E isso, obviamente, não é crime, né? Ninguém vai prender o Silvio Santos porque ele se apresenta como Silvio Santos e não como Cenoura Bravanel, que é o nome dele. Ninguém vai prender a Fernanda Montenegro porque ela se apresenta como Fernanda Montenegro e não como Arlete Torres Pinheiro, né? Aliás, aqui é Pinheiro Torres, falei errado. É claro que não tem falsa identidade aí. Muito pelo contrário, né? Vocês imaginam, se você vai ligar a televisão e aparece lá Programa Cenoura Bravanel, você não vai nem saber o que é, né? Ele é muito mais conhecido como Silvio Santos do que por qualquer outro nome, né? Então não tem crime aqui, não tem relevância jurídica, tem que ser uma coisa importante, né? E aí tanto faz se é uma pessoa que existe, né? Uma pessoa inventada, isso não faz diferença nenhuma, né? Então se eu chegar e falar para vocês que eu sou o professor Hans Fritz Hasenraum, né, que eu acabei de inventar, isso pode ser falsa identidade também se eu me passar por um outro professor, né, se eu quiser me passar por um professor de civil, por exemplo, que seria uma coisa muito dramática, né, acho que eu não tenho cara de civilista, espero não ter, isso também vai ser falsa identidade, isso não é relevante, tá? Importante, gente, que vocês observem, né, que o tipo penal
tem aqui o verbo atribuir. Ele fala atribuir-se ou atribuir a terceiro. Sendo assim, eu preciso ter essa conduta positiva de atribuição. Então cuidado, não tem esse crime aqui por omissão. Tá? É um pouco diferente do crime de estelionato, que nós estudamos não faz tanto tempo assim. Porque lá no estelionato, quando nós estudamos, eu falei para vocês que comete estelionato a pessoa que provoca o erro na vítima e também comete estelionato da mesma forma a pessoa que se aproveita do erro que já existe. Então, eu posso ter estelionato se eu percebo que a vítima se enganou, ela está me chamando de outro nome que não sou eu, e eu me aproveito disso para ter alguma vantagem. Isso é estelionato. Tá? Mas não vai ser aqui falsa identidade. Tá? Então, para ser falsa identidade, eu tenho que me atribuir um nome falso. Eu tenho que falar, eu sou o professor Hans Fritz. Tá? Ou tenho que atribuir a um terceiro. Eu posso chegar para um amigo meu e falar, olha, então, esse aqui é o Zumiro. E na realidade o nome dele não é Zumiro, é Heleno, tá? Por exemplo. Então, eu vou ter aí o crime de falsa identidade também. Mas simplesmente ficar quieto, simplesmente se omitir, não dá, porque o tipo penal exige essa conduta positiva de se atribuir. Eu preciso ter essa atribuição. Se eu não tenho atribuição, não falo aqui em falsa identidade. Tá? O problema que tem aqui, gente, e acho que é interessante nós falarmos um pouco sobre isso, é que é meio raro eu ter um crime de falsa identidade por si só. Tá? É difícil. Porque é aquela história que vocês já sabem, O cara que se atribui uma falsa identidade, normalmente ele vai fazê-lo para ter algum tipo de vantagem. E normalmente o tipo de vantagem que a pessoa procura ter ao se atribuir uma falsa identidade vai ser uma vantagem financeira. Portanto, quase sempre o que nós vamos ter aqui? Um crime de estelionato, o bom e velho artigo 171, que nós estudamos algumas semanas atrás. Então a gente vai ter aqui um crime de estelionato, no que diz respeito aqui nessa falsa identidade. E aí, tendo o estelionato, o que vai acontecer? Vamos entender que o crime de falsa identidade é um meio necessário para chegarmos no estelionato. E então, portanto, sendo um meio necessário, aplicamos aquela regra da consunção, que faz com que o crime de falsa identidade seja absorvido e o agente seja responsabilizado apenas pelo estelionato. Então, acho que vocês já sabem de tudo isso, já dominam isso. Mas, qual que é a dúvida que vocês podem ficar? Professor, então dá um exemplo, que seria um caso aí em que eu tenho só um crime de falsa identidade, que não vai ser estelionato, não vai ser outra coisa. Olha, tem uma situação aqui que até é relativamente comum, que poderia ser falsa identidade. Eu já adianto para vocês que é uma matéria meio controversa, tá? Então eu vou dar o exemplo, depois eu vou explicar para vocês a controvérsia. Mas é o seguinte, quem já foi em fórum criminal, talvez já tenha observado, não são em todos os fóruns do Brasil, claro, depende da cidade, mas normalmente os fóruns mais novos, nas cidades grandes, lá em São Paulo tem o fórum da Barra Funda, por exemplo, vai ter lá uma carceragem, vai ter um lugar onde os réus ficam lá aguardando, Então, se tem audiência com o réu preso, o réu é levado para o fórum de manhã e ele passa o dia lá, aguardando o momento da sua audiência, aguardando o momento que vai participar da audiência. E muitas vezes ele fica lá com outros réus, que estão fazendo a mesma coisa, que estão aguardando a audiência. E aí, como dizia minha avó, cabeça vazia é oficina do diabo. Então tá lá um monte de réu, querendo fazer bobagem, e eles fazem. E qual que é a bobagem que eles fazem? Eles trocam. Então fala, o que você acha de você ir na minha audiência e eu vou na sua? Ah, que legal, vamos fazer assim. Então eles trocam, Então às vezes o policial fica desatento, o meirinho lá fica desatento, eles acabam trocando. Ah, mas qual que é a graça de fazer isso? É só malandragem? Não, gente. Tem muita graça fazer isso. Porque o que acontece? O cara vai para a audiência errada. Então o João vai na audiência do José e vice-versa. Então chega lá o José, na audiência que está julgando um crime que teria sido cometido pelo João. Primeira coisa que o juiz vai perguntar para a testemunha. A senhora reconhece o réu? Ela vai olhar e falar, não. E aí o que vai acabar acontecendo? O sujeito vai ser absolvido, porque não foi reconhecido. Então, pode ser uma baita vantagem você trocar de lugar na audiência, percebam isso, Pode ser muito vantajoso para o réu fazer isso. E isso seria um crime de falsa identidade, Porque não é estelionato, se vocês lembrarem lá do artigo 171, esse aqui não vai se encaixar lá dentro das premissas do estelionato, não vamos ter essa possibilidade. E, muito embora não seja o estelionato, tem uma vantagem aqui. É uma baita vantagem, Melhor do que muita vantagem financeira, porque o cara vai acabar sendo absolvido num processo em que ele deveria ser condenado. Então você tem aqui uma vantagem e, portanto, você vai ter aqui o crime de falsa identidade, tá?
E a polêmica? Falei para vocês que tem uma polêmica aqui, né? A polêmica é a seguinte, gente. Vão ter aí alguns autores que vão dizer que não haveria crime de falsa identidade nesse caso. E por que não haveria? Porque existe aquele princípio muito importante, no sentido de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, o réu não seria obrigado a comparecer na sua própria audiência para ser reconhecido. Discutível, tá? Não estou dizendo que está certo assim, mas apenas mostrando que existe esse outro ponto de vista, né? Existe aqui outro entendimento, né? Existem aqui outras coisas que a gente tem que colocar aqui, tá? Bom, consumação, né? Momento da atribuição da falsa identidade, né? Então, não precisa chegar a obter nenhum tipo de vantagem, não precisa causar dano, né? Basta que tenha esse dolo de obter a vantagem ou causar o dano, conforme eu já expliquei para vocês. É um crime que admite tentativa, né? Mas normalmente não é tão fácil a gente ver a tentativa, né? Por que não é tão fácil? Porque o mais comum é que esse crime seja praticado verbalmente. Então daí fica mais difícil, né? Que se a pessoa fala, né, eu sou fulano, o crime está consumado, se ela não fala, está na cogitação. Mas, né, eu posso ter aqui a tentativa, se for por escrito, né, aquele exemplo velho de guerra, que eu já falei para vocês muitas vezes da carta extraviada, né? Então essa é uma regra que eu já ensinei para vocês. Sempre faço o teste da carta extraviada, né? Então tem um crime que você acha que não tem tentativa, pensa se não dá para praticar por carta, né? E se não pode extraviar a carta, se não daria tentativa. Costuma resolver, né? Ajuda. Então isso é possível. E muito importante, conforme está escrito aí no roteiro, falamos aqui de um crime subsidiário, ou seja, só vai ser esse crime se não houver outro crime mais grave, mais específico. Que foi o que eu falei, quando você tem uso de documento alheio com o próprio, normalmente você tem falsa identidade. Quando você tem uso de documento falso, normalmente você tem falsa identidade também. Quando você tem estelionato, muitas vezes tem também a falsa identidade. E ele acaba sendo absorvido, né? É um crime que vai acabar sendo absorvido aí pela regra da consunção, tá? Isso que vai acabar acontecendo aqui para nós. Bom, algumas situações aqui de concurso de crimes. Então uma que está meio fora de moda, né? Porque hoje em dia os documentos vão ser aqui como a minha carta de habilitação, que eu mostrei para vocês, que tem aqui uma foto minha, mas essa foto ela é impressa aqui no documento, né? É digitalizada. Então não dá mais para fazer isso. Mas quem é mais velho vai lembrar que antigamente, né, havia muitos documentos, o próprio RG, em que a foto era uma foto 3x4 que era colada, né? Então você mesmo levava a foto lá no poupa-tempo, eles passavam uma cola lá, grudavam e depois plastificavam em cima. Então o que os caras faziam de vez em quando? Eles iam lá, usando um estilete, arrancavam essa foto e colocavam outra em cima. E plasticavam. Aí com isso, né, você conseguia se passar por outra pessoa, né? Você tinha essa possibilidade. Nota, gente, que aí tem um monte de coisa. Tem falsificação do documento público, porque ele alterou um documento público verdadeiro. Você tem uso de documento falso, né? Você tem falsa identidade, né? E aí como é que fica? Prepondera que nesse caso a gente tem só falsificação do documento público, tá? Que é o documento, que é o crime aí principal, digamos assim, né? A falsa identidade, ela é subsidiária, ela vai aparecer só se não tiver outro crime, aqui tem. E o uso do documento falso também, eu falei para vocês que só vai acontecer quando não for a mesma pessoa que falsificou o documento, né? Então também não se aplica aqui, tá? E também é importante lembrar o artigo 45 da Lei das Contravenções Penais, que é o que acontece quando alguém se passa por funcionário público, né? Então também crime mais específico afasta a aplicação aqui do crime de falsa identidade, tá bom? É isso, gente. Agradeço demais a atenção de vocês. Não percam na sequência o último crime aqui desse capítulo, que é o crime de uso de documentos de identidade alheia, artigo 308 do Código Penal. Muito obrigado e até lá!